Então, eu ter uma carreira de sucesso é o meu propósito de vida. Eu ter um casamento feliz é o meu propósito de vida. Eu, na verdade, conseguir fazer alguma coisa para os outros é um propósito de vida, né? E tem pessoas, eu tô te falando isso porque tem gente que fala assim, meu propósito de vida é ajudar mais pessoas. Não é ajudar mais pessoas. O propósito de vida seu é a sua busca interior. É a sua busca que é inconstante. Ela é o que nem o universo, né? A gente fala em termos da consciência, quando a gente estuda a mecânica quântica, né? Depois entendendo a física quântica, é o quê? O universo de infinitas possibilidades. É você entender que o seu caminho de expansão da consciência, o seu caminho, na verdade, de autoconhecimento, não tem fim. E se não tem fim, pessoal, você começa hoje e vai durar nessa realidade até o tempo que você estiver aqui em matéria. Mas como você não tem fim, você é ilimitado, né? A gente o quê? Começa a crescer, tá? Pessoal, aqui eu não vou falar de religião X, Y, Z, tá? Eu tô falando da psicologia do culto. Qualquer religião tem isso, né? Porque eu não menosprezo, por exemplo, falou de, por exemplo, Jesus, Buda, Krishna, Allah, Maomé, por exemplo, Zoroastro, Confúcio. O objetivo não é falar mal. O que eu estou dizendo, na verdade, são memórias implantadas, tá bom? Não tem nenhum problema você ter religião, né? Eu sempre falo isso. O caminho é da espiritualidade, é você entender que a sua busca é interior, né? A religião, inclusive, a raiz latina é religare. Religare é religar, tá? Espiritualidade vem de espíritos, que é espírito em português, né? Que vem de inspirares. A palavra espírito em latim vem de inspirare. Inspirare vem de respiração. E a palavra veio de uma raiz indo-europeia, que a gente volta lá no sânscrito 10.000 a.C., nos Vedas, textos védicos, na região da Índia, no Nepal, do Tibete, e vem de Atman, né, o sopro de vida. E a gente fala muito do coração por causa disso, tá bom? Então, é para a gente entender que existem memórias implantadas. Aqui não é criticar XY, aqui não é vitimista. Aqui a gente entender que os nossos grupos sociais, eles também impedem você de construir isso. Porque você basicamente se associa e você acha que, na verdade, é igual a sua mãe, é igual ao seu pai, é igual à escola, é igual aquele coleguinha da escola que você teve lá na infância, mas você nem lembra, mas está aqui no seu subconsciente. A mesma coisa em relação ao seu trabalho. Então, as pessoas no seu trabalho têm por exemplo, um jeito de pensar. Então, você começa a pensar como eles. E aí tá errado. Porque o seu propósito de vida é o quê? A busca de quem é você, né? E aí, como que você pode fazer isso? Tem inúmeras maneiras, né? Aqui, na verdade, a jornada quântica de 21 dias, a gente está no dia 12. Com certeza, né, principalmente para quem estava antes nos 7 dias de blindagem quântica, já está sentindo uma diferença gritante. Para quem está aqui, por exemplo, só na jornada, que já é muito, né? A gente já teve 2 convidadas, ontem a Elaine, você percebe o que? Que teve um boom, uma aceleração, é um salto quântico mesmo a cada aula, cada live, porque a gente sabe que as pessoas estão crescendo, a gente vê os feedbacks, né? Inclusive, tira foto do caderninho, tira foto daqui, né? Marca a gente, @DiegoMangabeira Brasil, até para saber quem que tá aqui na jornada, é bacana, tá? Eu tô gostando bastante, tô comentando sempre com a equipe aqui, a participação de vocês, pessoal, é fundamental. Sem vocês não tem jornada quântica de 21 dias, tá? Posso contar com vocês aí? Posso? Legal, gente. E aí, no caso, quando a gente fala de memórias, né, implantadas, pessoal, a gente tem que entender que a gente vai falar muito do cerebelo, né? E vocês estão percebendo que eu sempre repito algumas coisas todos os dias, até para você o que? Assimilar, né? Você assimilar como você está se sentindo e principalmente a repetição é a mestra da perfeição. É que nem um mestre, né? Como assim, vamos pensar, um mestre que trabalha com a madeira, né? Então, como chama? Um ornamento, né? Você ser um artesão, né? Então, todo dia trabalha. Todo dia, por exemplo, você faz um café, então você repete aquele hábito. Todo dia você vai malhar, fazer exercício, então você sente. Então, todos os dias eu tenho que repetir uma série de fatores para o quê? Você assimilar. Aí você vai lembrar, às vezes nem de mim, mas você vai lembrar, caramba, eu aprendi isso em algum lugar. E aí, no caso, você vai usar essa ideia, esse conhecimento para você, tá bom? Isso que é o mais importante. Não adianta nada estar aqui só e você não conseguir utilizar, tá? Mas, basicamente, quando a gente fala de memórias implantadas, pessoal, a gente vai falar de o quê? Subconsciente, o inconsciente,
né? E aí o que? Vai aparecer várias vezes uma série de fatores que você acredita que são seus, né? Então, eu decidi isso, eu tenho livre-arbítrio e eu vou decidir isso. Só que o que acontece muitas vezes? Você foi impactada por alguém, ou mesmo até algum filme de Hollywood, você nem sabe disso, né? Mas fica armazenado. E aí você acha que está tomando uma decisão por você. Muito cuidado, por isso que eu estou te falando, essa aula vai meio que deixar você confuso. Porque é isso que eu quero que você se torne, pessoal, uma pessoa crítica, uma pessoa que pensa, uma cabeça pensante, principalmente em relação a esse processo que está acontecendo agora, mas mais do que isso, entender como que, através da história, né, os fatos se repetem para que você não seja manipulado pela imprensa, pela mídia, ou mesmo por determinado grupo, ou mesmo, às vezes, até tendencioso, né? E não entendendo o todo, né? O mais importante, pessoal, é a tua liberdade. Só que, ao mesmo tempo, o que vai acontecer com você é o quê? Você vai desconstruir. E aí que entra o meu convite, quebrar o hábito de ser quem você é. Você está acostumada a fazer tudo do mesmo jeito. Você está acostumada a falar sempre do mesmo jeito. Você está acostumada a dormir do mesmo lado da cama, né? Só que isso não paga as suas contas. Isso não te faz uma pessoa cada vez mais integrada a você, a ter mais prosperidade, a ter mais felicidade, a você se encontrar com mais saúde. Muito pelo contrário. Sai dia, passa dia, entra ano, sai ano, tá tudo do mesmo jeito. Por quê? Você só faz as coisas do mesmo jeito. E da mesma perspectiva, pessoal, são os seus hábitos. E quando a gente fala de propósito de vida, você tá vendo um monte de gente, estou te falando isso, pessoal, porque tem um interesse por trás, né? Por que na verdade as pessoas falam que propósito de vida é ser conhecido, é ser famoso, propósito de vida é ajudar pessoas? Não, cara, é desconexo, inclusive, é nosso propósito do self quântico. Sai o nosso ego, o ego joga no lixo e a gente entra numa outra perspectiva que é o ninguém, a gente deixa de ser ninguém. Eu não sou mais o Diego Mangabeira, eu não sou mais a Dani Lins, eu não sou mais o Paulo Franks, eu não sou mais a Dai, né? Eu não sou mais a Luciana, pessoal. Eu deixo de ser um ninguém, não importa quem eu seja. E aí, no caso, nessa unidade, que na verdade é a única fonte que nós temos, nós procuramos as semelhanças. Ao invés de ser manipulados por grupos de interesse, que eu chamo da religião do medo. Essa religião do medo tem os sacerdotes do medo na política, na economia, em grupos sociais, grupos religiosos, amigos e conhecidos seus, né, que o quê? Se infiltram para criar discórdia, né, criar, por exemplo, problemas em relação à família, em relação à parte comportamental das pessoas, aos valores, né? Por isso que eu estou te falando, essa aula, que essa live não é para falar mal de ninguém, é muito pelo contrário, de fazer pensar. Até porque, aí eu já falei nas outras lives, outras aulas, eu frequento várias religiões. Eu admito que eu não sei de todas em detalhe, porque é muita informação. Se a gente pensar em cada cultura, em cada povo, né, o que tem de história, pessoal, é lindo, é muito lindo. Só que ao mesmo tempo, assim, a gente sabe que cada um explora de um jeito diferente. Né? A gente conta de um jeito diferente. Mas com essa descoberta, que é uma descoberta individual, por exemplo, no meu caso, em 2014 eu fui para a Ásia. Eu tive esse chamado dentro de mim, porque é uma busca individual. Então não tem como você, na verdade, falar que é algo relacionado ao externo, sabe? E o que acontece com o propósito de vida é muito isso, né? E agora eu vou falar para vocês de duas grandes crenças que estão interligadas, né, com o que está acontecendo agora. E principalmente com o que você imagina que seja propósito de vida, tá? Aqui, pessoal, não é uma live de bonzinho, sabe? Que eu vou passar a mãozinha na cabeça. É para você pensar. Talvez você vai sair mais confusa do que você chegou. E beleza, porque você está começando a usar isso aqui. Essa linda composição chamada cérebro, né? E o cérebro, ele trabalha com a neuroplasticidade, né? O neocórtex aqui, a nossa parte mais avançada, trabalha com os pensamentos. Então, o que? Você cada vez mais, pessoal, você, cocria, né, novas possibilidades. E aí, pessoal, o que acontece com você é o que? Uma desconstrução, né? É que nem você pegar o seu celular, né? E tá precisando de uma atualização no Android, tá precisando de uma atualização no iOS. Você aperta o botão e atualiza no caso, tá bom? Então, quanto mais a gente estiver integrado, mais você vai entender isso, tá bom? Por isso que é importante, participe. Eu tô aqui.
independente se você for participar às 20 horas, eu vou estar aqui, porque é o meu compromisso com você, né? E aí, no caso, a gente vai seguindo dessa maneira. E por isso que eu quero contar sempre com você, porque é um compromisso, entendeu? Cada vez mais que a gente estiver integrado, com certeza vai crescer, tá bom? Pessoal, então as duas crenças que eu vou falar agora, tá? Vou pegar uma água aqui, tô vendo o pessoal. O pessoal que tá tendo temporal aí, tenta sair, entrar, às vezes ajuda, tá? Bebam água, sempre falo. Vou falar agora das duas crenças. Primeira crença que são interligadas ao que eu estou falando em relação ao propósito de vida. Primeiro é merecimento, tá? Pode marcar aí, merecimento. Aí, no caso, quando a gente falou dos grupos lá, família, religião, política, sistema educacional, mas tem o quinto também que é trabalho, né? Porque também é um grupo social. Você começa o quê? A pensar nessa coisa do merecimento. Eu vou falar essa coisa porque é uma coisa, né? Porque vai entrar naquele detalhe, né, do perdão. Vou até anotar aqui, né, porque eu esqueci de escrever. Eu pensei na hora que eu estava preparando o roteiro aqui, mas esqueci de anotar. Que é a coisa do perdão, né? Eu tô dizendo isso, pessoal, não tô dizendo que não é importante. Mas tem gente que coloca um peso nas costas que fala que, na verdade, não vai conseguir se perdoar nessa encarnação, nessa vida, nessa realidade. Então, tudo é difícil, né? Não, mas você não sabe o que eu fiz na vida passada, né? Tem umas coisas assim. E cada religião, cada culto, cada doutrina tem o seu entendimento, tá? Estou dizendo isso, pessoal, que a nossa linha aqui é muito do quê? Da realidade, então da física quântica, né? Então a gente sabe que, na verdade, não existe só essa realidade. Eu não sou só Diego Mangabeira. Tem outras realidades paralelas que eu estou como Diego Mangabeira, às vezes com uma outra pessoa, ou mesmo em outra cidade, não fazendo lives como eu estou fazendo agora, né? Só que ao mesmo tempo eu estou em outra realidade. E ao mesmo tempo eu sou outra pessoa, sou uma mulher em outra realidade. Eu estou em outra dimensão, como você também está, só que o quê? Você pode ser uma matéria. A gente tem que entender que, na verdade, isso é real, tá? E os cientistas cada vez mais estão fazendo pesquisa. Saiu semana passada mesmo.